Olá pessoal, estou aqui num sítio diferente hoje, mas já vos vou contar o que se passou e onde é que estou. Primeiro, queria dizer obrigada pelos 7.000 seguidores, é muito, muito bom. E então, como podem ver, eu hoje estou aqui num sítio diferente porque eu estou na Alemanha. Sim, estou na Alemanha hoje. Eu vim aqui porque tenho um casamento aqui e sim, então em termos técnicos hoje as coisas estão um bocadinho diferentes. Peço desculpa se a imagem não é tão boa, ou a luz, ou até mesmo o microfone. Mas espero que ainda assim seja interessante aquilo que vou fazer hoje. E o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou ler-vos alguns poemas em português de autores portugueses. Eu tenho-os aqui no telefone e eu vou ler-vos e também vou mostrar-vos o texto, que assim podem ir seguindo, ok? Então, eu escolhi alguns dos meus poemas favoritos e vou lê-los agora. O primeiro poema chama-se É Urgente o Amor e é de Eugênio de Andrade, que é um dos meus poetas portugueses favoritos. Então, o poema é assim: É urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Este foi o primeiro poema. E o segundo poema... Tenho frio. Estás aí a tremer, eu tive que me rir. Estava assim. O segundo poema é um poema a todas as mães. É um poema que se chama Poema à Mãe e é também de Eugênio de Andrade. No mais fundo de ti eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração, no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guarda a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite, eu vou com as aves. É um poema muito bonito, sobre crescer. O terceiro poema de hoje é de Ricardo Reis, que era um heterónimo do poeta Fernando Pessoa. Talvez alguns de vocês já conheçam Fernando Pessoa. Este poema chama-se Aniversário e é um dos meus favoritos também. Aniversário. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Someone is closing their windows. Ok. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos,
Eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos e a minha estava certa com uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vim a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui, a que distância, nem o acho, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor, como uma pessoa esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. É muito bonito este poema também, sobre sermos pequeninos e termos toda a família connosco no dia dos nossos aniversários e nem percebermos a felicidade em que estamos. Eu gosto muito deste. Ok, o quarto poema é de Flor Bela Espanca, é uma poetisa portuguesa que eu também gosto muito, e o poema chama-se Rústica. Ser a moça mais linda do povoado, pisar sempre contente o mesmo trilho, ver descer sobre o ninho aconchegado a bênção do Senhor em cada filho. Um vestido de chita bem lavado, cheirando a alfazema e a tomilho, com o luar matar a sede ao gado, dar às pombas o sol num grão de milho. Ser pura como a água da cisterna, ter confiança numa vida eterna, quando descer à terra da verdade. Meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza, dou por elas meu trono de princesa e todos os meus reinos de ansiedade. E finalmente eu tenho um poema de Fernando Pessoa mesmo, sobre Portugal e os descobrimentos, que é assim. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. E é isso, estes foram 5 poemas de 5 autores diferentes e 5 poemas que eu espero que vocês tenham gostado e que eu adoro. Num dos próximos vídeos, se vocês gostaram destes poemas, eu poderei explicar melhor, poderei dizer melhor sobre o que é que eles falam e, sim, falar um bocadinho sobre eles. Portanto, digam-me nos comentários se gostavam que eu vos contasse um bocadinho mais sobre estes poemas e vos explicasse sobre o que é que eles falam. Espero que tenham gostado e mando-vos um beijinho aqui da Alemanha desta vez.